Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos à leitura de uma excelente referência bibliográfica, da qual vocês estão vendo a capa do livro na tela nesse momento, traduzindo para o português, Paralelos do Antigo Testamento, Leis e Histórias do Antigo Oriente Próximo. Vamos falar especificamente do hino ao deus Ra e os seus paralelos no livro do Gênesis. Farei a leitura do livro da referência bibliográfica e também farei alguns comentários. Um hino a Ra, que também é escrito Re, foi recuperado por arqueólogos britânicos em 1865 e está preservado hoje no Museu Britânico em Londres. O hino é conhecido como Papiro Bremner Reading, tendo a sua identificação numérica no Museu Britânico como 10188. O hino a Ra está escrito em hieróglifos em folhas de papiro. Embora o hino tenha sido originalmente desenvolvido durante o Império Antigo, 2575 a 2134 antes da Era Comum, em Heliópolis, que seria a Cairo atual, esta é uma versão que foi contada depois de 400 anos antes da Era Comum, em Tebas, em Luxor, que fica a cerca de 483 quilômetros ao sul do Cairo. Os egípcios honraram Ra como o criador e governante que os acompanhou, seu faraó e sua terra, desde o nascimento até a morte e até o renascimento. Eles honraram o faraó como filho de Ra. Heliópolis, Hermópolis e Édifo foram os santuários mais importantes de Ra. Todos os dias, Ra navegava com o seu barco ao longo do corpo azul claro de Nut, o céu em direção ao horizonte do pôr do sol, que era sua boca. Ao anoitecer, Nut consumiu o sol. Durante toda a noite, Ra navegou com seu barco através do corpo de Nut, onde a serpente Apófis esperava para destruí-lo na abertura de seu útero no horizonte do nascer do sol. Então, basicamente, o papiro ele vai contar esta mitologia acerca de Ra. Vamos nos aprofundar ainda mais e eu vou ler o hino, exatamente isso. Eu vou ler o hino e eu quero que você faça um exercício quando eu estiver lendo o hino, de você conseguir identificar ali as partes do Gênesis que correspondem a paralelos no hino a Ra. Deixe-me continuar a leitura. Como parteiras que aguardam o nascimento do bebê, os sacerdotes entoavam um hino a Ra, enquanto esperavam o surgimento do Criador. Tendo completado a viagem, Ra recria o Egito, permitindo assim que um novo dia surgisse e o faraó continuasse a governar a terra em paz,
Então você vê que esse canto era entoado enquanto vinha o surgir ou o nascimento do sol. Isso já revela uma teurgia matinal. O sol, ou seu glifo, que era um círculo com um ponto no centro, a pedra Bemben em forma de cone, a pirâmide, o obelisco, o templo do sol e o escaravelho estavam entre os símbolos artísticos e arquitetônicos conectados a Ra. Então, o símbolo correspondente, ou melhor, os símbolos correspondentes ao deus Ra, abarcavam todas estas questões: o sol, o escaravelho, a própria pirâmide, o próprio templo em si, ou seja, havia uma vasta simbologia para representar a veneração, adoração, invocação e rituais ao deus Ra. Tudo isso está conectado à questão da criação. Os besouros põem seus ovos em bolas de esterco e as rolam de um lugar para o outro enquanto gestam. Os egípcios descreveram Ra como um besouro girando ao sol do anoitecer ao amanhecer. Todos os seres vivos emergiram do sol, assim como os besouros recém-nascidos emergiram da bola de esterco. Paralelos do hino a Ra aparecem nas histórias da criação dos céus e da terra no livro do Gênesis. Então, olha só que curioso. Os antigos egípcios, eu vou já entrar na leitura do hino. Os antigos egípcios, eles tinham a noção de que a vida humana dependia do recebimento, da incidência da luz solar. Tanto plantas quanto seres vivos. Nós sabemos que temos muita dependência da luz solar para a produção do nosso hormônio D, de outras vitaminas do nosso corpo, para o controle do nosso ciclo circadiano, ou seja, uma série de funções fisiológicas, metabólicas, assim por dizer, estão totalmente atreladas à luz solar que recebemos. Sem a luz solar, nós não temos como viver. Nós, espécie humana, não tem como. Nós, mamíferos, plantas, sem a luz solar, como que a planta irá fazer a fotossíntese? Então, de alguma forma, os antigos egípcios já tinham essa noção, já tinham essa percepção. Agora eu vou ler o hino a Ra, executarei a leitura agora, e eu gostaria que vocês, ouvintes do canal, fizessem o exercício de tentar, ao ouvir a leitura, e sendo conhecedores do livro do Gênesis, identificar os textos paralelos ou as passagens paralelas. Ainda que não com a precisão versicular, ou seja, de saber exatamente qual é o versículo, mas de se recordar, sim, no capítulo 1 fala isso, no capítulo 2 fala isso, do Gênesis, a criação. Então vamos lá. Vamos à leitura do hino a Ra. Enquanto o sol amanhecia, Ra falou: eu sou Kepri, o besouro. Quando eu venho, o dia começa. Quando o Todo-Poderoso fala, tudo o mais ganha vida. Não havia céus nem terra. Não havia terra seca. E não havia répteis na terra. Então falei, e criaturas vivas apareceram. Coloquei-os para dormir em Num, no mar, até que houvesse terra onde eu pudesse ficar em pé. Quando comecei a criar, quando eu sozinho estava planejando e projetando cada criatura, eu não exalei Shu, o vento. Eu não cuspi Tefenut, a chuva. Não havia uma única criatura viva. Planejei uma multidão de criaturas vivas. Todos estavam em meu coração.
e seus filhos e seus netos. Então copulei com meu próprio punho. Eu me masturbei com minhas próprias mãos. Eu ejaculei em minha própria boca. Pô, esse rá aí tá complicado, hein? Vamos continuar. Eu exalei Shub, o vento. Cuspi Tefenut, a terra. O antigo Num, o mar, os criou. Olho, o surpreendente, cuidou deles. No começo eu estava sozinho. Depois foram mais 3. Olha só o que o hino está dizendo. Amanheci sobre a terra do Egito. Shu, o vento, e Tefenut, a chuva, brincavam em Num, o mar. Chorei e os seres humanos apareceram. Com minhas lágrimas, criei os répteis e seus companheiros. Shu e Tefenut deram luz a Geb, a terra, Enut, o céu. Geb e Nut deram luz Osíris e Ísis, Sete e Néfites. Osíris e Ísis deram luz Horus. Um nasceu logo após o outro. Esses 9, que é a Eneada no grego, né, a Assembleia Divina Egípcia, deram à luz todas as pessoas da terra. Elohim, né? Façamos, plural majestático, corte celeste, tanto a semelhança da corte do deus El de Ugarit, quanto a semelhança da Eneada da corte egípcia, que até então, aos nossos olhos, ao que estamos estudando, é mais antigo do que a tradição cananeia, no sentido de que esta formulação teológica da criação. Então, mais uma vez, estamos atestando, verificando que a Bíblia hebraica, ela segue um padrão mitológico, cosmogônico, lendário, folclórico, que já existia muito tempo antes da sua formação textual. E aí, conseguiu identificar os paralelos com o livro do Gênesis? Se sim, você pode deixar até aqui nos comentários. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.